Posso apertar o cinto para a decolagem? Então fechem as portas. Verifiquem que a trava de segurança está bem arrumadinha aí. E nós vamos decolar agora. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu escolhi um personagem. Não tem muito tempo, eu preguei uma mensagem baseada na experiência deste homem. E a mensagem tinha o título de um aforismo que durante muito tempo a gente usou aqui. Inclusive tinha tinha alguma coisa na parede aí, um painel com esse aforismo. E o tema da mensagem era: não leve sua velha mentalidade para os seus novos desafios. Vocês lembram? Tem meia dúzia aí que lembra, né? A história desse homem, para mim, é uma história extremamente inspiradora. Chama-se Josué, o sucessor de Moisés, que está agora responsável por levar o povo de Israel dali da beira do Rio Jordão até a terra prometida. E a sua condução na liderança dele é uma inspiração. Eu me lembro que eu deixei de fazer uns comentários que eu julgo de tanta importância. Eu quero voltar a esse mesmo palco, né, esse mesmo cenário, mas eu quero acrescentar algumas coisas que, em homenagem ao Dia dos Pais. Tem pais aqui essa noite? Vovô, tem algum vovô aqui? Ei, Olga, tu não levanta a mão porque não quer ser reconhecida como vovó? Ou esqueceu que é vovó? Então, vovô e vovó, em homenagem a seus netinhos, eu quero me concentrar aqui nesses varões, esses homens de Deus, nos vovôs e nos papais. Que essa mensagem possa ajudá-los a conduzir suas famílias no mais alto padrão de sucesso e que seja uma inspiração para a sua vida. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Vamos lá? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ponto. Queridos, se nós não reconhecermos o Senhor na nossa jornada, poderemos estar lutando contra Deus e não com Deus. É possível que Deus esteja fazendo coisas extraordinárias na sua vida e você esteja trazendo outro personagem para dentro do cenário, porque não está sensível para perceber Deus na sua história. Quando nós entramos no reino de Deus, é preciso que nós entendamos que reino é domínio do rei. A palavra reino é resultado dessa aglutinação. A palavra domínio, mas a palavra rei. Quando você entra no reino de Deus, você entra no domínio do rei. No domínio do rei, quem domina é o rei. O rei não tem adversários.
Ele é soberano e absoluto. A sua vida tem dono. Você não está à mercê do acaso, nem está à mercê da participação de qualquer outra pessoa que não seja o rei na sua vida. É que se você não identificar o rei, pode ser que em algum momento você esteja lutando ou pensando estar lutando contra Deus, principalmente quando você estiver enfrentando as suas guerras. Como a gente tem seguido essa linha de pensamento, que nossas guerras nos treinam, nossas lutas nos habilitam para promoções e novos níveis, é preciso que você identifique Deus, para você cooperar com Deus, facilitando e acelerando o tratamento, a fim de entrar rapidamente nesse novo nível. Quanto mais tempo você demorar para reconhecer Deus na sua história, mais tempo você leva para entrar no novo nível que Ele tem preparado para você. Diga ai. Ai como quem levou uma martelada na ponta do dedo. Me faço compreender, meu irmão. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas. Deus sempre estará ali, ainda que a batalha seja renhida. Quando Josué pergunta àquele homem: tu estás conosco ou tu és contra nós? Josué pensa que está tratando com homens, mas ele está tratando com Deus. O grande perigo é nós acharmos, no meio das nossas batalhas, nós estamos lidando sozinhos com homens. É que Deus vai aparecer na sua vida em lugares completamente estranhos, lugares que você jamais pensou que Deus pudesse estar. Porque até na construção da nossa religiosidade, nós temos um modelo de pensar assim, que se o tempo está fresquinho e tudo vai bem, é Deus na minha vida. Se faz muito calor e está de noite, é o diabo que está agindo. Nós criamos um mundo do duelo de titãs, uma verdadeira tirania do helenismo no meio da igreja. Queridos, Deus é soberano e o diabo não é seu inimigo. Ele é soberano até debaixo da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Então, na sua vida, ainda que Deus coloque você no meio da sua pior tarefa, lembre-se que o altar reconhecido naquele lugar pode mudar completamente sua nova conquista. Quando Josué tira o pé da sandália e pisa no chão, reconhecendo que aquele território é um território santo, e não estamos falando de Jerusalém, porque território santo é todo o território que um santo estiver disposto a estar completamente de pé no chão, dependendo da presença de Deus. Então nossos altares serão encontrados nos piores lugares que você possa imaginar. Nessa mensagem original, eu dizia que meus altares mais importantes não foram encontrados no meio de um culto na igreja. Os lugares mais sérios da minha vida, os lugares mais transformadores e reveladores, eles estavam dentro de um hospital, no meio de um acidente, porque lá naquele altar, Deus se manifestou de forma estrondosa na minha vida. Então não menospreze os altares que devem ser encontrados no meio das suas guerras. Deus estará lá esperando por você. Você nunca mais estará sozinho na sua vida. Bom, isso é um conceito que nós já passamos por ele, mas eu gosto de pensar que aquela era a maior batalha para Josué. Ele já tinha enfrentado algumas batalhas, perdido alguma coisa, mas aquele é um momento decisivo. Sabe quando tem uma expectativa de um monte de gente para saber o que é que vai acontecer com você agora? Se você vai mesmo emplacar ou não?
a um monte de pessoas que querem aderir você e não sabem se podem confiar, e naquele momento decisivo você precisa dar uma resposta, pois Josué estava passando exatamente um momento como esse. Um momento que sua liderança estará sendo testada, será o seu pior pesadelo. No meu entendimento, Josué dormia e acordava pensando naquela guerra. Ele dormia e pensava acordado, ele estava pensando naquela guerra. Não havia outro ambiente não havia ocupação, outra na sua mente que não fosse aquela guerra. Ele está tão acostumado a pensar na guerra, ele está tão entretido naquela guerra, que ele não pode imaginar que Deus vai aparecer ali. É que Josué está dedicado, ele vai na força e no ímpeto da sua vocação. Josué vai enfrentar aquela batalha e ele está focado nisso. Eu tenho trabalhado o conceito do foco, mas eu quero colocar aqui um adendo no conceito do foco para vocês que têm me acompanhado. O seu foco naquilo que você faz não pode, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, arrancar de você o foco que você precisa devotar a Deus. Não perca a presença de Deus naquilo que você está fazendo. Compreende? Não perca a sua sensibilidade. Josué, e a gente conhece um monte de gente como Josué, que está disposto a ganhar suas batalhas na carne. Estão sempre dispostos a deixar que sua irritação, que a sua provocação tome conta do seu coração. E Josué é um desses caras assim. Ninguém precisa dizer para Josué o que ele tem que fazer. Não há pessoas que a gente tem que provocar as coisas para poder fazer. Josué não precisa provocar nem motivar. É o cara que acorda de manhã motivado e focado naquilo que ele tem que fazer. Mas isso em algum momento pode ser sua pior tragédia. A autoconfiança, ela é uma coisa boa, mas ela não pode se misturar com a confiança que você precisa ter em Deus. O seu sucesso e a sua vitória dependerão da presença de Deus na sua vida. Não importa como você é forte, como você é capaz, como você profissionalmente é capaz de fazer as coisas. Precisa entender que Deus potencializará a sua vida, e ser sensível para percebê-lo na sua história será uma grande chave para a sua vitória. Josué então parte focado para aquela luta. Ele não imagina que Deus vai aparecer bem ali para ele e dizer para ele: eu estou aqui para lutar com você. Vocês conhecem a batalha, sabem o que Deus fez naquela batalha, e que Josué só precisou obedecer a Deus. Mas aquilo que de melhor Josué fazia, em algum momento quase mata Josué. Porque na força da carne, você pode encontrar seu pior pesadelo. Você faz bem, é forte, é poderoso, mas precisa aprender a depender de Deus. Não pode levar tudo na força do teu temperamento, precisa ter equilíbrio. E essa é uma palavra chave no reino de Deus: equilíbrio. Há aqueles que a gente vai precisar motivar, empurrar para fazer alguma coisa, e há outros que a gente nem vai precisar fazer isso. Mas o equilíbrio é chave para qualquer temperamento. Josué vai aprender esta lição, e isso será uma vantagem para ele na sua jornada como líder daquela congregação, no líder daquela nação, como líder da nação. Muito bem, já eu estou saindo dessa retrospectiva. Quando eu olho para Josué, eu me lembro de algum dos meus amigos, e me lembro que o problema em liderar
é que você continuamente está se deparando com coisas novas. Quem lidera vai se deparar todo dia com coisas novas na sua trajetória. Se você não está constantemente se deparando com coisas novas, você não estará liderando, você estará repetindo. Porque liderar vai gerar uma vulnerabilidade perpétua no coração de um líder. Porque a cada dia que ele acorda, ele está entrando numa nova dimensão diferente. Ele está se movendo para uma área diferente. E se você é um líder de verdade, estará progredindo sempre. Isso significa que você está lidando com coisas novas o tempo todo. Lidar com coisas novas o tempo todo não é a ausência de Deus, é a presença de Deus na sua vida, levando você a se mover na direção de montanhas cada vez mais altas. Então, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, é estilo de vida de um líder. Pode repetir, por favor? Agora, não só um terço da igreja, mas toda a igreja, repita comigo. Enfrentar? Será? Eu preciso entender que se eu proponho liderar alguma coisa, minha família, meu departamento, alguma coisa na minha vida, eu vou caminhar com essa vulnerabilidade perpétua dentro de mim. Eu vou estar enfrentando dificuldade e dificuldade cada vez maior. Porque dependendo da montanha que você está escalando, prepare-se para desafios exaustivos. Mas o segredo é que aquele que venceu todas as coisas e colocou tudo por escabelho dos seus pés, deu a você poder e autoridade para chegar lá. A presença de Deus está dentro de você, te capacitando para chegar lá. Você nunca mais estará sozinho. Muito bem. Eu tenho conversado com alguns empresários que no meio das crises, nós não estamos na pior crise do Brasil, já vivemos crises tenebrosas e toda vez que enfrentamos uma crise, alguém diz, esta é a pior. Então eu não sei qual é a pior. Eu vou te falar uma coisa, nós vamos sair por cima dessa crise. Não é porque estamos desenvolvendo uma síndrome de avestruz, nem estou propondo uma teologia de avestruz, de botar a cabeça no buraco e se esconder do problema. É que Deus, Ele está acima de toda a crise, e Ele tem solução para toda a crise, e às vezes o que acontece é que Ele coloca dentro de pessoas como nós, a solução para a crise que estamos enfrentando. Não importa se tem 7 vacas magras para vir, é que Deus abre a nossa cabeça para abrir celeiros e prosperar no meio das 7 vacas magras. É época de você prosperar, porque o Espírito de Deus vai abrir os olhos do seu entendimento para o momento que nós estamos vivendo. Então prepare-se, é assim mesmo, é desse jeito. Quantos de vocês enfrentaram a crise da carne? Crise da carne, crise do feijão, crise do arroz, crise do plano Collor, crise. Meu irmão, foi tanta crise na minha vida que eu pensei até que se eu tivesse uma outra filha, eu ia chamá-la de crise. Oh, Jesus. Eu olho para Moisés, que antecedeu Josué, e olho para este homem que tem uma tendência em liderar pessoas em círculos. Talvez Josué tenha sido escolhido para liderar o povo, que era muito diferente de Moisés. É muito interessante a gente olhar para Moisés e ver essa tendência de liderar em círculos. Na verdade, uma geração inteira seguiu a Moisés, dando voltas e voltas e voltas. É que tem líderes que têm esse estilo de vida, liderar em círculo. Não tira o povo do lugar.
Um ano depois e está a mesma coisa de sempre. Nunca muda, nunca muda, nunca muda. Está sempre fazendo manutenção de seguidores. Um líder não pode admitir esse estilo de manutenção de seguidor. Senão você vai criar eternos infantis. Tem que provocar as pessoas a encontrar um caminho como uma flecha que acerta o alvo. Se nossos filhos espirituais ou biológicos são como flechas na aljava, quando você lidera e tem filhos na sua liderança, você precisa despertá-lo esse ímpeto de ser uma flecha. Moisés, ele é um homem de muito bom caráter, mas tem um temperamento, e ele foi dominado por seu temperamento. Ele foi controlado pelo seu temperamento, e acabou sendo removido por Deus pela liderança, porque ele levava seu temperamento nos ombros, e para onde quer que ele fosse, suas emoções estavam afloradas. Deus dá uma ordem para Moisés, Moisés quebra o protocolo e vai fazer aquilo que está dentro do seu coração. Você nunca vai liderar ninguém rumo à grandeza com uma mentalidade pequena. Você não conseguirá seguir adiante com seus sentimentos sobre seus ombros. Todos nós temos emoções, mas não podemos ser controlados por elas se nós queremos ser líderes efetivos. Compreende, irmãos? Há um momento que você precisa colocar toda a ordem da sua emoção no lugar dela. A emoção não pode governar a vida de um líder. Todo líder precisa ser sensível emocionalmente, no sentido de ter sensibilidade, não no sentido de ser um coitadinho. Não de possuir uma natureza de sofrência, que está muito na moda hoje no evangelho contemporâneo. Nossas músicas são de sofrência, nossa teologia é de sofrência. Está na moda entrar na depressão. Eu quero dizer para você que Jesus entrou dentro de você para arrancar essa sofrência de você e colocar dentro de você um espírito vitorioso. Não está na moda esse negócio não. Isso é coisa de gente que não sai do lugar. Tem que dar um chute, né? Olha, recruta a sua emoção e diz para ela: agora tu vai esperar aqui, porque eu estou com um problema demais para ser emotivo. Moisés, ao invés de colocar as emoções dele no lugar, ele foi trazendo até a beira do Jordão, carregando no ombro. E quando ele pensou que estava dentro da terra prometida, Deus diz: olha lá, e você não vai entrar. Você não vai entrar. Querido, entre no lugar que Deus chamou você para entrar. Sirva de modelo para os seus filhos, sirva de modelo para a sua mulher. Estou falando para homens aqui. Tem homem aqui nessa igreja, imagino eu. Rapaz, eu ouvi o grito do pessoal da rádio, mas não ouvi o de vocês. Que loucura é essa? A minha pergunta é... Não, eu não estou lançando qualquer dúvida. A minha pergunta não está baseada na dúvida. É só para provocar você, né? Tem homem aí nessa igreja? Ah, parece que alguns chegaram agora. Muito bem. Só um instantinho que eu estou chegando lá. Pega a sua Bíblia mais uma vez em João capítulo 14, versículo 8. Esse é um texto que me ajuda muito a esclarecer uns pontos para você. Os discípulos erraram muito, porque eles não reconheciam quando Deus lhes aparecia de uma nova forma, sabe? Os discípulos não conseguiam compreender quando Deus aparecia para eles de uma forma diferente. Olha o que diz o texto. Replicou-lhe Filipe: Senhor,
Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha a pergunta deste discípulo para Jesus. Mostra-nos o Pai. Jesus estava do lado deles o tempo inteiro, caminhando com eles o tempo inteiro. Nós já estamos aí com pelo menos João 14, estamos talvez com 2 anos de Jesus lado a lado com eles, e eles perguntam: mostra-nos o Pai. A dúvida de reconhecer Deus no dia a dia dele, querido, Deus não está contigo só no domingo, Deus está contigo todo dia. Todo dia, e de muitas formas Ele estará com você. Eu me lembro que outro discípulo, então eu estou entendendo que a mentalidade dos discípulos é muito parecida com a mentalidade de alguns cristãos que eu conheço. Eles só querem perceber Deus numa forma, e Deus se manifestará a nós numa relação multiforme. Você se lembra de Pedro, é outro texto clássico. Jesus vem andando sobre as águas. Dizem que Jesus foi o primeiro surfista, né? Surfista, esses caras são birutas. Jesus vem andando sobre as águas. Aí alguém grita no meio do barco. São amigos de Jesus. Tinham visto Jesus fazer e falar tantas coisas. Mas no momento alguém grita. E quando, meu filho, tu sabe quando alguém grita o tumulto que é, não? Fogo, fogo, aquela loucura toda. Está dentro do barco que alguém grita: é um fantasma! É um fantasma! Aí Pedro, cheio de coragem, diz: mestre, se és tu mesmo, corajoso, ousado, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Nem Pedro estava acostumado a essa nova forma de aparecer. Deus vai aparecer na sua vida de tantas maneiras, e não se espante quando Deus usar um ímpio para abençoar você. É que Deus tem formas diferentes dos nossos modelitos. É que nós temos um filtro teológico perigoso, porque ao mesmo tempo que Ele nos dá uma referência, Ele também estabelece uma referência estática. E se Deus aparecer numa outra forma, parece que não vai funcionar, não é Ele, porque eu conheço bem Deus. Deus é assim. Querido, nunca diz que Deus é assim, porque Ele pode andar na contramão da tua expectativa, e aí você estará enrascado, hein? É Deus agindo e você perplexo. À medida que você vai crescendo na fé, Deus vai aparecendo de formas diferentes para você. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar isso, Jesus. Não, já falei outras vezes, vou falar. Desculpe aí se eu vou machucar você. Mas aconteceu comigo, então não é contigo, é comigo. Houve um momento. Alguém tem uma Bíblia de papel? Possa me emprestar rapidamente? Obrigado. Eu tinha um amigo que ele estava me ensinando a ouvir Deus. Ele disse: é assim, quando tu tem uma dúvida e você não sabe o que fazer, pega a Bíblia e diz: Jesus, fala comigo. Aí tu pega a Bíblia e faz assim, ó.
e mete o dedo, e Deus vai falar contigo. Não se espante. Muitas vezes Deus falou comigo dessa forma, porque era a única forma que Deus tinha que eu podia entender. Compreende, irmão? E eu continuei. 1 mês na igreja, 2 meses na igreja, 3 meses. Quando chegou no limite dos 3 meses, eu começava, só dava bomba, filho. O que tendes de fazer, faz-o sem demora. A forca de Judas. Não, Senhor, fala de novo. Jesus, eu não entendi. Então, meu sensor de captação começou a falhar. Olha, Deus poupou você, foi só comigo. Depois, minha avó disse: filho, tem uma coisa linda aqui que eu quero te mostrar que eu ganhei lá na igreja. Falei: é mesmo, vovó? Falei: vovó, estou com uma dificuldade de ouvir Deus. Eu meto o dedo dentro da Bíblia, não fala mais nada. Tem hora que manda eu me suicidar. Eu não, estou ficando confuso. Ela disse: tem uma coisa que não falha. Falei: é mesmo? É. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Ela disse: tem uma caixinha de promessa, só top. E eu comecei. Depois eu descobri que aquilo ali tem uma... É feito bolinha de bingo, é viciada. As verdinhas é só paulada, e as rosinhas passam a mão na cabeça da gente. Eu só ia na rosa, né? Entende? Desculpe, gente, eu tenho que mostrar esse truque da ciganinha evangélica. Se não, enfim, consulta aquilo igual consulta a carta. Vai chegar uma hora que isso não vai mais acontecer na sua vida. Aí você vai crescendo. Aí você ouve dizer assim: na igreja tem profeta. Opa, como é esse negócio? Lá no mundo tinha cigana que lia meu futuro. Na igreja também tem gente que lê futuro? Tem umas irmãs, o nome delas é Vaso. Vamos no vaso. E Deus usa os vasos, amém, irmãos? Usa sim. Usa sim, usa sim. Mas chega uma hora que Deus não vai falar por meio do vaso. E você vai ficar fazendo pressão no vaso, até o vaso dizer uma mentira para você e contaminar o vaso. Sim, a pressão é terrível, porque o vaso fica assim: cara, se eu não falar, eu vou ser profeta meia boca, então eu vou mandar na trave. Se entrar, entrou. Pau! Meu irmão, já tive que destraumatizar vaso. Eu sei quanto isso custa para uma pessoa. Vasos que acabaram confusos e confundindo. Casamentos feitos nesse negócio. Casamentos de meia boca. Aí Deus para de falar até com os vasos, filho. É que você está crescendo. O que Deus quer é botar a palavra dele dentro de você. Ele quer que você seja um oráculo, que você caminhe com a palavra dentro de você. Haverá um momento que ele vai se silenciar de tal maneira, aqui, para os papais maduros. Nesse momento em que Deus não fala nada para você, Ele está dando você a chance de fazer aquilo que Ele faria se você estivesse no lugar dele. Você não entendeu? Entendeu não? Você não entendeu, não entendeu. Eu estou dizendo, quando o silêncio é absoluto e Deus não fala mais nada, não é que o diabo está montado no teu cangote, não é isso não. É que Deus fica calado só para você, para ver você se movimentar como Ele se movimentaria. É que o interesse de Deus é que você cresça e seja como Ele. Então o seu silêncio significa dizer assim: como é teu nome, por favor, diga seu nome, please.
faça como eu faria. Porque você cresceu, amadureceu. Você não precisa mais de uma referência externa. Compreende? Antigamente a gente levantava a mão para o santuário. Hoje o santuário entrou dentro de nós. O santuário não está do lado de fora, o santuário está do lado de dentro. Você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é golinho. E me dá um golinho do Espírito Santo. Rapaz, isso acontecia com juízes. Tu não és juiz, tu és um tabernáculo terrestre. Deus agora mora dentro de você. Eu recebi uma visitação do Espírito. Visitação? Tu ainda recebe visita do morador? Não, cara, ele mora dentro de você. Ele habita em você, não faz visita. Ele habita dentro de você. Mas eu não sinto mais aquele arrepio. E Deus sente arrepio. Querido, você está se tornando parecido com Ele. Você não se move mais por sensações. Você move pela clareza do chamado, da revelação, do entendimento, do poder que agora habita dentro de você. Meu filho, teve um tempo que eu suplicava a Deus. Eu li a história do Gideão, negócio da lãzinha. Vocês não fizeram, mas eu fiz o teste da lãzinha. Não, espera aqui, não vou ficar sozinho nessa não. Quem fez o teste da lãzinha aqui? Aqui foste tu. Eu não acredito que só eu e ele. Do lado de cá, alguém assim fez o teste da lãzinha? Tu fizeste também o teste da lãzinha? Como é o teste da lãzinha? Aquele que você fez naquele dia que tu estava com dúvida, de Senhor, vou jogar a lã no chão. Se amanhã amanhecer tudo seco e só a lã molhada, eu vou acreditar que o Senhor está comigo. Eu já fiz o teste da lãzinha. E começou a não dar nada certo. Porque Deus olhou para mim e viu, vou aparecer de maneira diferente, me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe. Prepare-se, filho, para o crescimento, prepare-se para o tempo de maturidade. Deus vai se revelar na sua vida, até no meio da sua pior tempestade, e não é diabo, é Deus na sua vida. Você está passando pela pior traição é um dos sentimentos mais terríveis que a alma humana passa. É a quebra da confiança, seja pela mulher, pelo marido, pelo amigo, pelo sócio, pelo parceiro, pelo amigo, pelo pastor, pelas ovelhas, pelo diabo a quatro. A traição, ela rompe a alma da gente de uma maneira tão furiosa, que a gente acaba se extremando na tendência de não confiar mais em ninguém. Conheço mulheres que Deus está pronta para dar um marido novo para ela, mas ela diz assim: homem é tudo igual. Pastor é tudo igual. Advogado é tudo igual. Médico é tudo igual. Crente é tudo igual. Mentira do diabo. Ninguém é igual a ninguém. Seja esperta, meu irmão, seja esperto e prepare-se para a sua nova escolha. Tu não tem critério, qualquer doido entra na tua vida. Agora começa a colocar critério. Os doidinhos vão ficar logo assanhados. Não dá para entrar aqui porque não consigo espaço, entendeu? É muito esperto para o meu gosto. Não dá, e os doidinhos vão debandar. É isso mesmo, é desse jeito. Então seja uma mulher de critério, um homem de critério, entende? Um crente de critério, para ninguém entrar na sua vida e bagunçar a sua vida. Dá um trabalho para desbagunçar, meu irmão. Estou lhe falando que dá. Tem hora que você nem acredita. Quanto mais você for avançando, mais Deus aparecerá de novas formas para você. Pessoas religiosas têm a tendência de ficarem presas num só padrão, achando que Deus sempre vai aparecer naquela mesma forma. Elas tentam prender Deus num padrão, numa receita. Eu não posso entrar nessa história se eu quero liderar minha família rumo à grandeza. Papai, deixa eu falar com o papai aqui. Papai, a responsabilidade de conduzir sua família rumo à grandeza caiu sobre seus ombros. Então, seu modelo mental tem que ser alterado. Se você não tem um pai dentro de casa, precisa projetar sua expectativa num pai. Por isso,
A igreja, ela não é constituída pela fragilidade de um discipulado. Paternidade é a palavra-chave para estabelecer segurança na vida da igreja. A igreja, a sociedade, ela tem muitos machos, mas poucos homens. Compreende? Não estou ofendendo ninguém, não é? Não estou dizendo. Há muitos machos e poucos homens. Referências. Jesus encarnado. E não pense você que eu tive um pai que Jesus estava encarnado nele. Quando ele morreu, Jesus até tinha entrado dentro dele. Mas levou anos para ele abrir o coração e Jesus entrar. A minha referência foram homens de Deus, que eu olhei para ele e disse: quero imitar a fé desse cara, será meu pai na fé. E fui inspirado por bons pais. Você precisa ter uma mentalidade de sucesso para conduzir seus filhos ao sucesso. Precisa conduzi-los a um nível de grandeza na vida deles. É sua responsabilidade como líder dessa nação que é a tua casa. O sobrenome que você tem é uma nação. E você tem a responsabilidade de conduzir esta nação junto com sua mulher rumo à grandeza. Portanto, vai se preparando para entrar nesse mundo onde Deus tem preparado novas experiências para você. E você não pode ser mais como Moisés, que leva a sua família a ficar girando, girando, girando e não sair do lugar. É hora de levar a sua família à terra da sua promessa. Eu vou chegando aqui ao final. Meu Deus, desculpe, mas eu vou ter que fazer repeteco domingo que vem, tá? Se incomoda de ouvir? Obrigado, obrigado. Você que se incomoda, o Fantástico vai estar muito bom domingo que vem. Não, isso não quer dizer que você não tenha que vir. Josué, eu vou terminar aqui como o ponto para a próxima semana. Josué havia presenciado um fato que isso mudou a sua vida. Ele participou de uma batalha onde lá no bastidor ninguém estava vendo, mas Moisés estava intercedendo pelo povo, de mãos erguidas. E à medida que Moisés estava com a mão erguida abençoando, o povo ganhava. Josué está lá no meio da batalha, lutando, batalhando. E num lugar onde eles não estavam vendo isso, então eles não podiam mensurar isso. Quando Moisés cansava e que a mão ia arriando, o povo começava a perder a batalha. Mas Josué levantava a mão, Moisés levantava a mão e a batalha se repetia. Aí, Josué está lutando e não está vendo. Mas ele descobriu uma coisa naquele dia: é que nossas vitórias nem sempre estarão diretamente relacionadas às nossas habilidades. É que no bastidor da nossa vida tem santos anônimos com suas mãos estendidas para nos abençoar. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? Por favor, acredite em mim. Mas não precisa acreditar também se não quiser. Deixa eu te contar um segredo. Deus às vezes coloca em você um recurso só por causa de uma outra pessoa. Às vezes sua sogra é a motivação da sua prosperidade. Deus faz você prosperar financeiramente só para abençoar aquela senhora. Aí quando você endurece seu coração, começa a perder. Compreende? Queridos, tem gente orando por você, para que através da sua bênção, outras pessoas sejam alcançadas.
Josué deve ter chegado no acampamento e Ur contou para ele: Josué, vocês estavam tendo êxito. Quem sabe, eu estou cogitando, né? Quem sabe Josué disse: lutamos mesmo, eu fui o cara da espada, eu estava lá, cortei muita cabeça dos caras. E Ur disse: Josué, não se orgulhe tanto assim, não seja tão vaidoso. É que eu e Caleb estávamos segurando a mão de Moisés, por isso vocês foram vitoriosos. E Josué começa a se mover por um outro pensamento. Você vai ver Josué, e domingo que vem nós vamos ver, Josué entrando por um caminho nunca imaginado antes. Josué se moverá por modelos diferentes a cada enfrentamento que ele terá a partir daquele momento da batalha com Jericó. Queridos, entendam uma coisa, por favor. Você só é quem é, porque tem uma mulher que ora por você. Não seja tão vaidoso assim. Você só é quem é porque sua mãe orou e jejuou por você. Quem sabe aquele coque do tamanho de um bolo de noiva seja um voto que ela fez para a tua prosperidade. Aí tu cresce um pouquinho e fica criticando o cocão dela lá. Está fora de moda, mamãe, tira esse coque. Filho, há segredos nos nossos coques. Há segredo nos nossos votos. Há segredo nos nossos jejuns. Até nos de palavra, há segredo. Há filhos que só estão crescendo porque seus pais oraram, seus avós oraram. Eu vou contar para você, eu não era casado e eu já comecei a ofertar, desde garoto eu comecei a ofertar na vida dos meus filhos. Depois que eu me casei, eu comecei a ofertar na vida dos meus netos. Querido, até a 10ª geração, minha família será abençoada e bendita, porque eu levantei a minha mão para guerrear por eles. Compreende? O teu sucesso é produto de oração de alguém que você nem sabe quem é. Nunca vai contar para você, porque vai preferir o anonimato. A vitória de Josué está ligada intimamente a mover-se como um santuário a partir daquela ocasião. Nós vamos entrar num nível da palavra na semana que vem, que vai ser uma delícia. Uma delícia. Eu fico tão angustiado. Eu comi muita angu em Minas, acho que minha angústia é fruto do angu que eu comi. Eu comi angu com quiabo a semana toda. Cheguei na casa da minha mãe no Rio, ela disse: meu amor, preparei um angu com quiabo para você. Oh, meu Deus do céu, 7 dias comendo angu com quiabo. Sabe o que me angustia? É ver que a palavra está aí e está viva. Pelo amor de Deus, entra na dimensão da palavra. Que ela não seja só intelectualizada, entra na dimensão dela. Entre por um portal da fé. Vá caminhando por dentro da palavra, deixa a palavra invadir teu coração. Domingo que vem vai ser um salto para dentro dos altares. Nós vamos encontrar altares na semana que vem e vamos ver o porquê das grandes vitórias deste líder chamado Josué. Esta noite, quando eu olho para o relógio, eu temo que tem tanta coisa para a gente falar e eu tenho que parar aqui. Mas a minha alegria é pensar que um dia nós não vamos ter mais relógio. Vamos sair do Cronos. Vamos fazer vigília sem sentir o peso no corpo, não é não? Não vai nem dar sono. Eu quero fazer uma vigília com Paulo e com Silas, cantando aquele hino que eles cantaram lá dentro da cadeia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vem comigo, vem, isso. A sombra do Senhor, onipotente descansa. Aquele, mais uma vez.
Aquele que habita. Era Silas dizendo: Paulo, vamos, Paulo. Não dorme, Paulo, vamos adorar. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, que é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Senhor, essa noite estabelece o portal de acesso ao Espírito da Tua Palavra. Queremos entrar e adentrar neste portal. Queremos viver na dimensão da Tua Palavra, tê-la encarnada em nós, revelada em nosso espírito, esclarecida em nossa mente. Que a Tua Palavra seja para nós a fonte de inspiração para uma vida excelente. Que nossa família, nossos negócios, nossos investimentos não sejam nunca baseados na força da carne. Estejamos sensíveis a cada nova manifestação da Tua presença na nossa vida. Livra-nos de encaixotar o Senhor dentro de um complexo teológico, dentro de uma caixa teológica. Livra-nos, porque eu sei que a nossa intimidade contigo, essa sensibilidade do nosso espírito com Teu Espírito, nos levará a enxergar o Senhor em cada situação. O veremos em todos os momentos da nossa vida. Eu quero discernir o Senhor, quero identificá-lo na minha experiência mais pessoal. O Senhor está comigo. Eu sou um tabernáculo, Ele habita em mim. E desta forma, o modelo que eu estou me tornando inspirará a minha família a viver dias magníficos. O que ficou para trás, lá ficou. Eu vou avançando rumo à estatura do varão perfeito, Jesus. Esta noite segura, Senhor, em nossa mão e nos conduz em segurança até este portal de acesso. Eu desejo ser mais íntimo do Senhor. A palavra do Senhor não estará na boca de ninguém para a minha vida. A palavra do Senhor estará dentro de mim, dentro deste oráculo que me tornei. Eu não só não terei dúvida de para onde estou indo, mas ajudarei meus amigos que não sabem para onde estão indo. Eu serei a Tua boca para eles, até que eles tenham a Tua boca dentro deles também. Minha fonte, Abba, a Ti a glória para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus.
pensar assim, que se o tempo está fresquinho e tudo vai bem, é Deus na minha vida. Se faz muito calor e está de noite, é o diabo que está agindo. Nós criamos um mundo do duelo de titãs, uma verdadeira tirania do helenismo no meio da igreja. Queridos, Deus é soberano e o diabo não é seu inimigo. Ele é soberano até debaixo da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Então, na sua vida, ainda que Deus coloque você no meio da sua pior tarefa, lembre-se que o altar reconhecido naquele lugar pode mudar completamente sua nova conquista. Quando Josué tira o pé da sandália e pisa no chão, reconhecendo que aquele território é um território santo, e não estamos falando de Jerusalém, porque território santo é todo o território que um santo estiver disposto a estar completamente de pé no chão, dependendo da presença de Deus. Então nossos altares serão encontrados nos piores lugares que você possa imaginar. Nessa mensagem original, eu dizia que meus altares mais importantes não foram encontrados no meio de um culto na igreja. Os lugares mais sérios da minha vida, os lugares mais transformadores e reveladores, eles estavam dentro de um hospital, no meio de um acidente, porque lá naquele altar, Deus se manifestou de forma estrondosa na minha vida. Então não menospreze os altares que devem ser encontrados no meio das suas guerras. Deus estará lá esperando por você. Você nunca mais estará sozinho na sua vida. Bom, isso é um conceito que nós já passamos por ele, mas eu gosto de pensar que aquela era a maior batalha para Josué. Ele já tinha enfrentado algumas batalhas, perdido alguma coisa, mas aquele é um momento decisivo. Sabe quando tem uma expectativa de um monte de gente para saber o que é que vai acontecer com você agora? Se você vai mesmo emplacar ou não? Há um monte de pessoas que querem aderir você e não sabem se podem confiar, e naquele momento decisivo você precisa dar uma resposta, pois Josué estava passando exatamente um momento como esse. Um momento que sua liderança estará sendo testada, será o seu pior pesadelo. No meu entendimento, Josué dormia e acordava pensando naquela guerra. Ele dormia e pensava acordado, ele estava pensando naquela guerra. Não havia outro ambiente não havia ocupação outra na sua mente que não fosse aquela guerra. Ele está tão acostumado a pensar na guerra, ele está tão entretido naquela guerra, que ele não pode imaginar que Deus vai aparecer ali. É que Josué está dedicado, ele vai na força e no ímpeto da sua vocação. Josué vai enfrentar aquela batalha e ele está focado nisso. Eu tenho trabalhado o conceito do foco, mas eu quero colocar aqui um adendo no conceito do foco para vocês que têm me acompanhado. O seu foco naquilo que você faz não pode Posso apertar o cinto para a decolagem? Então fechem as portas, verifiquem que a trava de segurança está bem arrumadinha aí, e nós vamos decolar agora. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu escolhi um personagem, não tem muito tempo, eu preguei uma mensagem baseada na experiência deste homem, e a mensagem tinha o título de um aforismo que durante muito tempo a gente usou aqui, inclusive tinha
tinha alguma coisa na parede aí, um painel com esse aforismo. E o tema da mensagem era: não leve sua velha mentalidade para os seus novos desafios. Vocês lembram? Tem meia dúzia aí que lembra, né? A história desse homem, para mim, é uma história extremamente inspiradora. Chama-se Josué, o sucessor de Moisés, que está agora responsável por levar o povo de Israel dali da beira do Rio Jordão até a terra prometida. E a sua condução na liderança dele é uma inspiração. Eu me lembro que eu deixei de fazer uns comentários que eu julgo de tanta importância. Eu quero voltar a esse mesmo palco, né, esse mesmo cenário, mas eu quero acrescentar algumas coisas que, em homenagem ao Dia dos Pais. Tem pais aqui essa noite? Vovô, tem algum vovô aqui? Ei, Olga, tu não levanta a mão porque não quer ser reconhecida como vovó? Ou esqueceu que é vovó? Então, vovô e vovó, em homenagem a seus netinhos, eu quero me concentrar aqui nesses varões, esses homens de Deus, nos vovôs e nos papais. Que essa mensagem possa ajudá-los a conduzir suas famílias no mais alto padrão de sucesso e que seja uma inspiração para a sua vida. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Vamos lá? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor aos novas na sua trajetória? Se você não está constantemente se deparando com coisas novas, você não estará liderando, você estará repetindo. Porque liderar vai gerar uma vulnerabilidade perpétua no coração de um líder. Porque a cada dia que ele acorda, ele está entrando numa nova dimensão diferente. Ele está se movendo para uma área diferente. E se você é um líder de verdade, estará progredindo sempre. Isso significa que você está lidando com coisas novas o tempo todo. Lidar com coisas novas o tempo todo não é a ausência de Deus, é a presença de Deus na sua vida, levando você a se mover na direção de montanhas cada vez mais altas. Então, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, é estilo de vida de um líder. Pode repetir, por favor? Agora, não só um terço da igreja, mas toda a igreja, repita comigo. Enfrentar será? Eu preciso entender que se eu proponho liderar alguma coisa, minha família, meu departamento, alguma coisa na minha vida, eu vou caminhar com essa vulnerabilidade perpétua dentro de mim. Eu vou estar enfrentando dificuldade e dificuldade cada vez maior. Porque dependendo da montanha que você está escalando, prepare-se para desafios exaustivos. Mas o segredo é que aquele que venceu todas as coisas e colocou tudo por escabelho dos seus pés, deu a você poder e autoridade para chegar lá. A presença de Deus está dentro de você, te capacitando para chegar lá. Você nunca mais estará sozinho. Muito bem.
Eu tenho conversado com alguns empresários que no meio das crises, nós não estamos na pior crise do Brasil, já vivemos crises tenebrosas e toda vez que enfrentamos uma crise alguém diz, esta é a pior. Então eu não sei qual é a pior. Eu vou te falar uma coisa, nós vamos sair por cima dessa crise. Não é porque estamos desenvolvendo uma síndrome de avestruz, nem estou propondo uma teologia de avestruz, de botar a cabeça no buraco e se esconder do problema. É que Deus, Ele está acima de toda a crise, e Ele tem solução para toda a crise, e às vezes o que acontece é que Ele coloca dentro de pessoas como nós, a solução para a crise que estamos enfrentando. Não importa se tem 7 vacas magras para vir, é que Deus abre a nossa cabeça para abrir celeiros e prosperar no meio das 7 vacas magras. É época de você prosperar, porque o Espírito de Deus vai abrir os olhos do seu entendimento para o momento que nós estamos vivendo. Então prepare-se, é assim mesmo, é desse jeito. Quantos de vocês enfrentaram a crise da carne? Crise da carne, crise do feijão, crise do arroz, crise do plano Collor, crise. Meu irmão, foi tanta crise na minha vida que eu pensei até que se eu tivesse uma outra filha eu ia chamá-la de Crise. O seu servo, e respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ponto. Queridos, se nós não reconhecermos o Senhor na nossa jornada, poderemos estar lutando contra Deus e não com Deus. É possível que Deus esteja fazendo coisas extraordinárias na sua vida e você esteja trazendo outro personagem para dentro do cenário, porque não está sensível para perceber Deus na sua história. Quando nós entramos no reino de Deus, é preciso que nós entendamos que reino é domínio do rei. A palavra reino é resultado dessa aglutinação. A palavra domínio, mas a palavra rei. Quando você entra no reino de Deus, você entra no domínio do rei. No domínio do rei, quem domina é o rei. O rei não tem adversários. Ele é soberano e absoluto. A sua vida tem dono. Você não está à mercê do acaso, nem está à mercê da participação de qualquer outra pessoa que não seja o rei na sua vida. É que se você não identificar o rei, pode ser que em algum momento você esteja lutando ou pensando estar lutando contra Deus, principalmente quando você estiver enfrentando as suas guerras. Como a gente tem seguido essa linha de pensamento, que nossas guerras nos treinam, nossas lutas nos habilitam para promoções e novos níveis, é preciso que você identifique Deus, para você cooperar com Deus, facilitando e acelerando o tratamento, a fim de entrar rapidamente nesse novo nível. Quanto mais tempo você demorar para reconhecer Deus na sua história, mais tempo você leva para entrar no novo nível que Ele tem preparado para você. Diga ai. Ai como quem levou uma martelada na ponta do dedo. Me faço compreender, meu irmão. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas. Deus sempre estará ali, ainda que a batalha seja renhida. Quando Josué pergunta àquele homem: tu estás conosco ou tu és contra nós? Josué
pensa que está tratando com homens, mas ele está tratando com Deus. O grande perigo é nós acharmos, no meio das nossas batalhas, nós estamos lidando sozinhos com homens. É que Deus vai aparecer na sua vida em lugares completamente estranhos, lugares que você jamais pensou que Deus pudesse estar. Porque até na construção da nossa religiosidade, nós temos um modelo de, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, arrancar de você o foco que você precisa devotar a Deus. Não perca a presença de Deus naquilo que você está fazendo. Compreende? Não perca a sua sensibilidade. Josué, e a gente conhece um monte de gente como Josué, que está disposto a ganhar suas batalhas na carne. Estão sempre dispostos a deixar que sua irritação, que a sua provocação tome conta do seu coração. E Josué é um desses caras assim. Ninguém precisa dizer para Josué o que ele tem que fazer. Não há pessoas que a gente tem que provocar as coisas para poder fazer. Josué não precisa provocar nem motivar. É o cara que acorda de manhã motivado e focado naquilo que ele tem que fazer. Mas isso em algum momento pode ser sua pior tragédia. A autoconfiança, ela é uma coisa boa, mas ela não pode se misturar com a confiança que você precisa ter em Deus. O seu sucesso e a sua vitória dependerão da presença de Deus na sua vida. Não importa como você é forte, como você é capaz, como você profissionalmente é capaz de fazer as coisas. Precisa entender que Deus potencializará a sua vida, e ser sensível para percebê-lo na sua história será uma grande chave para a sua vitória. Josué então parte focado para aquela luta. Ele não imagina que Deus vai aparecer bem ali para ele e dizer para ele: eu estou aqui para lutar com você. Vocês conhecem a batalha, sabem o que Deus fez naquela batalha, e que Josué só precisou obedecer a Deus. Mas aquilo que de melhor Josué fazia, em algum momento quase mata Josué. Porque na força da carne, você pode encontrar seu pior pesadelo. Você faz bem, forte, é poderoso, mas precisa aprender a depender de Deus. Não pode levar tudo na força do teu temperamento, precisa ter equilíbrio. E essa é uma palavra-chave no reino de Deus: equilíbrio. Há aqueles que a gente vai precisar motivar, empurrar para fazer alguma coisa, e há outros que a gente nem vai precisar fazer isso, mas o equilíbrio é chave para qualquer temperamento. Josué vai aprender esta lição, e isso será uma vantagem para ele na sua jornada como líder daquela congregação, no líder daquela nação, como líder da nação. Muito bem, já eu estou saindo dessa retrospectiva. Quando eu olho para Josué, eu me lembro de algum dos meus amigos, e me lembro que o problema em liderar é que você continuamente está se deparando com coisas novas. Quem lidera vai se deparar todo dia com coisas